11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília, desta quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo, a partir de agora, as principais notícias do dia. Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo quer aprovar o marco legal do reempreendedorismo. Reforma tributária passa no Senado e texto segue para a Câmara dos Deputados. E ainda, ministro Márcio França defende ajuste do teto de faturamento da micro e pequena empresa. Tudo isso e muito mais, agora, no Jornal do Empreendedor, segunda edição. A Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo quer aprovar o marco legal do reempreendedorismo, que tramita no Congresso Nacional. O texto vai beneficiar as micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais que fecharam as portas, mas querem voltar para o mercado. A reunião entre parlamentares e governo foi para discutir os rumos do marco legal do reempreendedorismo. Ele foi aprovado no Senado e aguarda votação na Câmara dos Deputados. Expectativa para quem vai se beneficiar com a futura lei. O projeto cria mecanismos para facilitar que as micro e pequenas empresas possam pagar as dívidas judicialmente ou não. Em caso de falência da empresa, o texto institui procedimentos mais ágeis e menos onerosos para os credores, devedores e o Estado, com segurança jurídica para todas as partes envolvidas. Em 2021, o Marco Legal do Reempreendedorismo foi aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e aguarda parecer do relator na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. O governo é favorável à criação de mecanismos que façam os pequenos empreendedores se restabelecerem diante de uma possível falência da empresa. Nós somos favoráveis a criar mecanismos especiais para quem empreendeu, por algum motivo teve uma frustração e quer voltar a repreender, né? Isso são mecanismos que dependem muito mais da boa vontade do parlamento em votar rápido, né, e conseguir aprovar, porque a gente é favorável que faça essa possibilidade e, ao mesmo tempo, também criar algum tipo de garantia, porque muita gente que está empreendendo por conta da pandemia e aprendeu a aprender, enfim, também estava vinculado, por exemplo, ao Bolsa Família. Aí a pessoa não quer se cadastrar em nada porque ela tem medo de perder o Bolsa Família ou perder alguma coisa que ela tem de benefício, enfim. Nós precisamos criar um mecanismo de desaceleração, que é uma escada, como foi feito. O grande solução da reforma tributária foi criar uma escada que fosse feito gradualmente, porque a pessoa vai tirando aquela dependência que ela tinha e passa a ser um empreendedor, e aí com o nosso apoio também. E o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, defendeu o aumento do teto de faturamento dos microempreendedores individuais e do Simples Nacional. O ministro também reforçou que a transição entre as categorias pode ser feita de forma gradual, sem prejudicar o empreendedor e a meta fiscal do governo. A ideia que a gente levou para o ministro Haddad é que ele estudasse a fórmula de fazer isso gradualmente ao longo dos próximos anos, a atualização do valor original. O número que tinha lá atrás, mudado muitos anos, quer dizer, muitos anos depois, já não é o mesmo número. Então o que acontece? Você acaba forçando o empreendedor ou a não emitir nota fiscal para poder ficar dentro do limite. Ou tem gente, por exemplo, no caso de bares, restaurantes, que fecha no final do mês para não ultrapassar aquele limite, que também não tem nenhuma lógica, né? Ou então abrem duas empresas com dois nomes para poder justificar as notas. Quer dizer, nós não podemos incentivar as pessoas a sonegar ou a fraudar. Nós temos que encontrar um mecanismo, nem que seja no formato de uma tabela que seja gradual, como é no imposto de renda. No imposto de renda, se você tem uma renda até X mil reais, está na tabela número 1, e se você passa um pouco da 1 para 2, aí o que acontece é que incide a parte do 2 só nesse pedacinho de diferença. Então você não incide todo o valor. Hoje, quando você sai do simples para uma pequena empresa, a mudança é completa. A gente gostaria que a Fazenda nos ajudasse, a Receita, a gente fazer então as coisas de maneira gradual. Porque eu tenho defendido que nem o micro,
nem o pequeno. Eles não querem ser micro nem pequeno, eles querem ser empreendedores. Porque a pessoa é um pequeno empreendedor ou um microempreendedor, mas na verdade na comunidade dela, ela é um grande empreendedor que tem uma pequena empresa por enquanto, mas ela empreende da maneira que ela consegue fazer o máximo que ela consegue dar. A gente tem que criar algum grau, né, para que não atrapalhe a meta do governo fiscal, mas ao mesmo tempo possa ser justo para todo mundo e não fique pressionando a pessoa a ser pequeno. Bom, e o Senado aprovou ontem à noite, por 53 votos a 24, o texto da proposta de emenda à Constituição da Reforma Tributária. Em linhas gerais, o texto prevê que todos os produtos e serviços vendidos no país terão um imposto federal unificado, por meio do chamado IVA dual. Estabelece ainda a possibilidade de tratamentos diferenciados, setores com alíquotas reduzidas, como, por exemplo, serviços de educação e transporte coletivo, medicamentos e produtos agropecuários. Também foi incluído o imposto do pecado, como está sendo chamada as alíquotas maiores para cigarros e bebidas. E, em compensação, a reforma prevê isenção de impostos para os produtos da cesta básica. E por causa dessas mudanças, o texto agora será novamente analisado na Câmara dos Deputados. Bom, e para analisar os impactos da reforma para os negócios, nós convidamos o advogado especialista em tributos da Macro Contabilidade Consultoria. Está aqui comigo, Alisson Fernandes. Oi, Alisson, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Bom dia a todos os ouvintes e participantes. Prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Alisson, quais são os impactos, como é que o setor vê os impactos tanto na questão mais de tributos, contábil até, e jurídica também? De fato, nós temos diversos desdobramentos dessa reforma tributária, né, Sebastião? A gente pensa que para fazer algo diferente e pior do que nós temos hoje, tem que fazer muito esforço. Se pensarmos na perspectiva de simplificação do nosso sistema, a gente imagina que com uma reforma tributária que reduz a quantidade de tributo, isso é um ponto muito positivo. Está muito claro para todo mundo que nós estamos deixando de ter 5 tributos, né? Hoje o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, para criar um IVA dual, como você bem falou, né? Seria um IVA para o federal e outro IVA para os estados e municípios. Então, isso significa dizer que eu estou reduzindo a quantidade de tributos que hoje nós temos. Isso é um ponto positivo. Agora, com relação ao real impacto dessa reforma no que diz respeito à arrecadação, isso nós estamos acompanhando, vamos ver com o tempo, em cada setor, em cada negócio. O que nós temos hoje são muitos estudos sendo realizados, prévios, para tentar visualizar qual é o real impacto em cada segmento. Percebemos também o setor de serviço muito preocupado com relação a essa reforma, já vista que alguns estudos já demonstram algumas possíveis aumento, né, na carga tributária no setor de serviço e, por consequência, pode também gerar um impacto no preço dos serviços. Então, a gente está agora estudando, né, os reais impactos a partir dessas mudanças que houveram também no Senado, para avaliar qual será o impacto na economia como um todo e também, obviamente, no bolso do consumidor. E aí, Alisson, por um tempo, tem um período de transição, né, até 2032, né, de 26 a 32. Nesse momento, nesse tempo, nessa transição, qual é a recomendação, orientação para os empresários? Muito bom, Sebastião. A gente tem observado e tem olhado para esse período de transição de uma forma até positiva, apesar de um longo período. Precisamos lembrar que nós temos um problema no Brasil muito estrutural em termos de sistema tributário. Isso significa dizer que qualquer mudança que muda toda essa estrutura pode dificultar a vida do empresário, porque ele está adaptado hoje no seu negócio com o atual sistema, ainda que caótico, burocrático, mas ele adaptou seu negócio através de ERP, sistemas, pessoas, contabilidade, departamentos, para poder atender essa demanda. Na medida que eu ponho um novo sistema que altera toda a estrutura de arrecadação, eu tenho um período para poder adaptar não só a questão sistêmica, né, mas também as pessoas envolvidas ali nesse processo. Então, apesar de a gente entender que há um período longo, né, de transição, nós vamos praticamente conviver 7 anos aí com 2 sistemas ao mesmo tempo. Isso vai ser um desafio, de fato, para o empresário. Até imaginamos que terá, de fato, um aumento no que diz respeito à parte administrativa, porque nós precisaremos de mais profissionais, mais sistemas,
alinhados com os dois sistemas tributários para poder atender a demanda dos clientes, das empresas, mas ao mesmo tempo a gente entende que é necessário justamente para ter uma neutralidade tributária, porque inclusive esse é o discurso que nós temos ouvido, né, do Congresso com relação à reforma tributária, o discurso de neutralidade, ou seja, por hora não queremos tratar de aumento ou redução de carga tributária. A ideia é fazer a simplificação e para fazer a simplificação temos que garantir de fato que não vai ter nenhum aumento de carga tributária nos setores, nas empresas, no negócio e, por consequência, poder eventualmente ter um aumento no preço de produtos e serviços. Pois é, a redução ou simplificação, é evidente, é vista de forma positiva, mas tem uma preocupação grande aí no meio jurídico com o direito constitucional para essa mudança toda que aconteça também, não é? Esse passa a ser o ponto principal, talvez, Alisson? Olha, sim e não ao mesmo tempo, Sebastião. Eu explico por quê. Veja, porque nós estamos discutindo um assunto, uma PEC, que está sendo tratada exaustivamente hoje no Congresso. Obviamente que, para aqueles que são militantes da área do direito e da área tributária, já está acostumado a ver muito do que nós temos acompanhado hoje na mídia, a gente já vem discutindo há muito tempo na academia, né, nos meios dos quais a gente participa aqui, congressos, para discutir esse tema. Talvez para a sociedade esse é um assunto ainda muito novo, né? E aí gera essas dúvidas de será que, de repente, tudo que está sendo colocado na proposta, ela cumpriu todos os requisitos da Constituição para fins de validade jurídica? E me parece que não é o caso por hora, né? De novo, tudo que vem de novidade em termos estrutural gera uma ansiedade, gera uma preocupação, porque, de fato, isso pode mudar toda a estrutura e a economia de um país. Hoje, a arrecadação, ela move, na verdade, a máquina pública, né, e move também a economia, então gera preocupação, mas me parece que, por hora, nós não temos grandes efeitos do ponto de vista de inconstitucionalidade, né, dentro desse contexto de PEC. Né. Ressalvado, obviamente, em alguns casos que a gente pode ver no futuro, a partir dos desdobramentos e novas legislações que serão emitidas como desdobramento da PEC, mas, por hora, não é o que eu tenho observado. Tudo bem, vamos acompanhar, né? Alisson Fernandes, advogado especialista em tributos da Macro Contabilidade e Consultoria. Obrigado pela sua participação, Alisson. Um prazer a todos. Um abraço, obrigado pelo convite. Seguimos, vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, brasileiros têm a oportunidade de limpar o nome para o Natal. Assunto para daqui a pouquinho, voltamos já já. De volta com o Jornal do Empreendedor, segunda edição, e agora 11h46, pelo horário de Brasília. A CNC, a Confederação Nacional do Comércio, revisou de 2% para 2,4% o crescimento das vendas este ano. Para o Natal, a entidade espera alta de pelo menos 5% no varejo. A revisão ocorreu depois que o IBGE liberou os dados do varejo em setembro. O crescimento foi de 0,6%, fechando o trimestre com alta de 1,3%. O melhor resultado do período nos últimos 3 anos. E olha, no Distrito Federal, os lojistas estão otimistas em relação ao Natal. As vendas devem crescer em média 23,9% em relação ao ano passado. A expectativa é que o comércio da capital do país movimente cerca de 830 milhões de reais. 82,4% dos lojistas têm expectativas maiores em relação ao ano passado. Outros 17,6% acreditam que vão vender o mesmo. E nenhum dos lojistas espera vender menos. 89% deles indicaram que manterão os preços dos produtos em relação ao ano passado. E entre aqueles que vão aumentar, o reajuste médio será de 7%. Os dados são do Instituto FEComércio do Distrito Federal. Chegando às festas de fim de ano, muita gente está buscando tirar o nome do vermelho para fazer as compras. Em outubro, 77% dos brasileiros tinham dívidas. Para quem quer renegociar, uma opção são os feirões limpa-nome da Serasa. A satisfação de pagar uma dívida com desconto de mais de 90%. Gelson saiu feliz. 2 dívidas que somavam R$ 8.300
saíram por 920. Fiz um acordo e estou indo pagar agora para limpar meu nome. Para a Luana, é uma tentativa de recomeço depois de anos difíceis. O que mudou da pandemia para cá na sua vida? Consegui mais trabalho, né? Graças a Deus. E é isso. E agora está tentando resolver as dívidas. Vou conseguir. 500 empresas participam desta edição do Feirão Limpa Nome, com descontos de 30% a 99%. Dependendo do credor, a Serasa promete acordos com a mesma redução do Desenrola Brasil. A plataforma do governo federal na internet, voltada para dívidas de até R$5 mil, já renegociou mais de 1 milhão de débitos, somando 1 bilhão e 800 milhões em descontos. O feirão da Serasa acontece até sábado nos 8 pontos presenciais da Grande São Paulo e na internet até o dia 30 de novembro. Em outubro, 77% das famílias tinham alguma dívida a vencer. 30% estavam com contas em atraso. São pessoas que tinham dívidas naquele mês, não conseguiram pagá-las e acabaram entrando para a lista de inadimplentes. E a aproximação com datas importantes para o comércio neste fim de ano, como a Black Friday e o Natal, trouxe muita gente para a fila neste primeiro dia de negociações. É o caso do Marinaldo. Final do ano, bons presentes, perfume, viajar. Aí você não consegue, na verdade. Por isso que você veio. Por isso que eu vim. Bom que deu certo, né? Das viagens para os amantes do montanhismo na França, aos destinos aqui dentro do Brasil, um fator tem sido decisivo na hora da compra das passagens e que impacta os negócios na área do turismo: as mudanças climáticas. O levantamento do Booking, por exemplo, mostra que mais da metade dos turistas nacionais estão buscando climas mais amenos para escapar do calor. Para analisar este cenário, aqui comigo Natália Soltosa, pesquisadora e técnica de projetos da Fundação Getúlio Vargas. Oi, Natália, tudo bem? Oi, Sebastião, bom dia, tudo bem? E vocês? Ótimo, tudo bem. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Natália, primeiro vamos entender o que a gente pode caracterizar como as tais mudanças climáticas. Sebastião, a gente ouve muito esse termo, né? Tem sido cada vez mais debatido, mas basicamente mudanças climáticas é a expressão que a gente usa para nos referir às transformações de longo prazo nos padrões da temperatura e clima do planeta. Essas alterações são naturais, Sebastião. A Terra sempre passou por essas oscilações. Mas o que acontece é que desde o século XVIII, as atividades humanas têm acelerado esse processo, principalmente aí por causa da queima dos combustíveis fósseis, né? E essa aceleração ocasiona eventos extremos, como tempestades mais fortes, ondas de calor ou frio mais intensas, aumento do nível do mar, secas, enchentes, eventos que a gente não está acostumado a observar em determinados territórios. Tem impacto nos negócios, então, e cada vez mais, né, Natália? Na verdade, essas mudanças afetam toda a atividade humana, mas atingem particularmente os negócios que dependem do meio ambiente e do clima para acontecerem, como é o caso dos negócios relacionados ao turismo, né? E embora essas mudanças possam ser imperceptíveis para o que pouco frequentam esses destinos, elas já são evidentes para as pessoas que trabalham neles. Até na matéria que você citou dos Alpes franceses, né? Isso está evidente, o degelo das montanhas dos Alpes franceses, destinos seculares dos amantes do montanhismo, e aqueles operadores de turismo locais já estão se movimentando para buscar alternativas. Né? Como operadores de montanhas geladas vão trabalhar sem o gelo, né? O gelo é uma cola para aquelas montanhas, ele é fundamental. Então, a gente já vê as consequências das mudanças climáticas em alguns destinos do mundo e também no Brasil. E aí o espectador pode pensar, mas Natália, aqui a gente nem tem neve, que diferença faz para a gente se a temperatura da Terra aumenta, né, um pouco? E a resposta, Sebastião, é que não se trata somente do aumento do calor. Na verdade, a elevação da temperatura é o que ocasiona esses eventos extremos. Então, quem não se recorda, por exemplo, do temporal que atingiu recentemente o litoral norte de São Paulo? Um outro exemplo que a gente pode trazer é o que tem acontecido em Três Coroas, no Rio Grande do Sul, com os operadores de rafting, que é a principal atividade do destino. Eles têm tido dificuldade de operar na melhor estação deles, que é a estação de férias, porque o nível dos rios, o nível de água dos rios tem estado muito baixo, o que dificulta a operação da prática do rafting. Então, não é só uma questão relacionada aos destinos com gelo, né? A elevação da temperatura da Terra atinge qualquer destino e vai atingir cada vez mais. A gente já vê também esse movimento de adaptação desses setores, dessas regiões?
Já, e aí qual é a diferença? Quem consegue vislumbrar isso com maior antecedência, consegue, consequentemente, se preparar, né. Os empreendedores precisam se antecipar ao que pode acontecer, precisam ter esses cenários no seu radar na hora de desenhar seu planejamento de médio e longo prazo. Não adianta tapar os olhos para as mudanças climáticas, não é algo que está distante, é algo que a gente já percebe no nosso dia a dia. Então, perguntas do tipo: será que ano que vem vou precisar instalar um ar-condicionado no meu estabelecimento localizado na serra? Né? Nunca precisei de ar-condicionado, as pessoas sempre foram lá, na verdade, para se aquecer. Mas será que é algo que eu tenho que começar a pensar? Será que a atividade de aventura que eu opero vai ter maior grau de risco no futuro próximo? Será que meu estabelecimento de alimentação, por exemplo, está preparado para um corte de luz de alguns dias, ocasionado por uma chuva mais forte? Esse tipo de pensamento tem que estar presente na mente dos empresários. Mas, Sebastião, tem uma boa notícia. É importante a gente pensar que as mudanças também podem significar uma oportunidade de negócio, né? Não é só um risco. Então, uma pesquisa recente da Booking, como você citou, né, intitulada Previsões de Viagem para 2024, aponta que mais da metade dos viajantes já estão buscando destinos com climas mais amenos ou com experiências aquáticas, né, devido a essas fortes ondas de calor. Eh, então, assim, como que o meu negócio pode se beneficiar desse movimento que está acontecendo também? No caso dos escaladores de Mont Blanc, lá nos Alpes franceses, eles vão parar de escalar ou eles vão buscar destinos que representem menores riscos? Será que o Brasil pode ser um destino promissor? Então, o negócio é olhar para o futuro, antecipar os cenários e agir desde hoje. Uma outra oportunidade de negócio aí pode ser para o lado da educação também, né? Em regiões onde os turistas vão, no ecoturismo, por exemplo, enfim, em regiões do interior, e trabalhar com a educação de preservação já é um nicho, talvez, onde se possa também perseguir, né, Natália? Quer dizer, oportunidade é que não faltam, apesar do problema, né? Certamente, é identificar os desafios, os riscos ao meu negócio, mas também vislumbrar oportunidades que se desenham aí no horizonte. A educação, com certeza, o ecoturismo, a Embratur, né, que é a Agência Brasileira de Promoção do Turismo do Brasil no exterior, ela tem trabalhado nessa vertente da sustentabilidade, de como promover o Brasil como um destino que se preocupa com o enfrentamento às mudanças climáticas, né? Então, o Brasil pode se colocar com um diferencial competitivo ao se preocupar, ao tomar medidas de enfrentamento às mudanças climáticas. Então, não se trata só de desafio, claramente há oportunidades também. E as responsabilidades e as oportunidades são para todos, né? Todos os perfis, todos os níveis. Não é só para grandes corporações, quem está envolvido no turismo de forma talvez de potencial maior, mas para micro e pequenos, lá na sua região, pequenos negócios, todo mundo faz parte e tem responsabilidade e potencial de desenvolver, né? De aproveitar as oportunidades, né? Natália Soutosa, a gente conversaria muito mais, né? Sei que você queria dizer mais sobre isso. Preciso encerrar, Natália. Obrigado por hoje, foi um prazer conversar com você. Na próxima semana a gente fala mais. Um abraço. Vamos lá, Sebastião, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seguimos por aqui. E olha, o forró, que embala as festas de São João por todo o Brasil, agora é manifestação da cultura nacional. A lei que reconhece o forró como manifestação da cultura nacional foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, na presença da ministra da Cultura, Margarete Menezes. O projeto de lei aprovado no Congresso Nacional prevê o forró como autêntico gênero musical brasileiro. Nascido a partir da mistura de ritmos tradicionais da região Nordeste, o forró existe há mais de 7 décadas, embalando as festas de São João pelo Brasil afora. Em 2021, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, declarou as matrizes tradicionais do forró como patrimônio cultural do Brasil. Nesse embalo, a gente termina o Jornal do Empreendedor de hoje. A próxima edição é às 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.